Vamos entrar aqui em algumas questões morfológicas, anatômicas, alguns achados científicos, algumas evidências que são muito legais de falar. Primeiro, então, vamos falar das principais adaptações que nos diferem dos primatas arborícolas, dos quais nós descendemos. Então, naquela mudança climática, a gente desenvolve, então, os hominídeos desenvolvem a postura bípede e tal. E o que acontece com o nosso corpo? Nossas pernas se tornam muito mais longas do que os nossos ancestrais arborícolas. A gente pode utilizar o chimpanzé, por exemplo, por ele compartilhar 95% do DNA conosco, é a espécie viva talvez que tenha maiores semelhanças com a gente, apesar de ter uma distância aí de aproximadamente 4 milhões de anos, 5 milhões de anos do nosso ancestral comum com essa espécie, tá? Mas ainda assim nós conservamos 95% do DNA com eles, nós temos várias semelhanças, tá? Ou algumas, né? Vamos lá. Então, nossas pernas são muito mais longas, nossos corpos mais esguios, como eu disse, menos parrudos, né? Os nossos joelhos, eles têm muito mais cartilagem, muito mais lubrificação, por exemplo, do que os chimpanzés. E não justifica, aí vem uma pergunta interessante, né? Mas os seres humanos, eles evoluíram, daí tem até um debate científico sobre isso, eles evoluíram para correr longas distâncias ou para caminhar longas distâncias? E aí que tem algumas evidências científicas que eu quero falar com vocês, que talvez não... Apesar de nós termos a capacidade de caminhar longuíssimas distâncias, nós também temos a capacidade de correr longuíssimas distâncias. Um joelho tão robusto, com tanta cartilagem, com tanta lubrificação, não seria necessário se fosse só para caminhar. Então isso já revela, pela estrutura do joelho, o comprimento das pernas, que a corrida, que essas pernas, esses membros inferiores estavam adaptados a correr muito. Segundo ponto, o formato dos pés. Enquanto aqui eu vou mostrar para vocês, os primatas arborícolas tinham um pé assim, galera, ó, vou fazer um círculo aqui para vocês. Olha lá, círculo vermelho. Um pé que mais parece uma mão, com polegar opositor. O que é o polegar opositor? O polegar que vai contra os outros dedos, se opõe aos outros dedos para movimento de pinça e garra. Faz a pegada de pinça. Isso, pinça e garra, né? Então era para subir em árvore esse tipo de pé aqui. E já na Lucy, que é o Australopithecus, que nem é um homo, é um hominídeo, mas não é da família, é só do gênero, né? Nosso, já possui todos os dedos apontados para frente. Mas ainda os dedos dela, da Lucy, dos Australopithecus, são um pouco longos. Nós vamos ficando com os dedos mais curtos, tá? Justamente para ajudar na mecânica da corrida, para ser um pé mais forte para correr, e não um pé melhor para agarrar, tá? E sim para correr. Outra coisa que os chimpanzés não têm, deixa eu ver se eu tenho uma imagem. Tenho aqui, ó. É o arco plantar. Aqui é o nosso arco transverso, o arco do pé, a curvatura que a gente tem no pé, tá? Que quem tem o pé plano não tem muito essa curvatura, né? E aqui, ó, o chimpanzé e todos os outros primatas não tem curvatura no pé, não tem esse arco. E para que serve esse arco? Esse arco ele é como se fosse um feixe de molas, tipo a mola que tem na roda do caminhão, lá na suspensão do caminhão, que quando você toca o chão, essa mola baixa e então ela amortece o impacto e ela lança, ela propulsiona, ela absorve energia no amortecimento do impacto e ela libera essa energia quando você está retirando os pés do chão. Então essa mola trabalha o tempo todo, o arco plantar. E o mais interessante é que a gente usa cerca de 10% da energia elástica do arco plantar quando a gente caminha. Mas a gente usa todo o seu potencial quando a gente corre. Então por que a gente teria essa mola nos pés se nós não utilizássemos isso para caçar, para sobreviver, para correr longas distâncias? Outra imagem que eu quero mostrar para vocês aqui é a nossa segunda mola,
que é o tendão de Aquiles. O tendão calcâneo no ser humano, ele pode chegar até 30 centímetros de tendão. O tendão, então, é uma estrutura rígida com pouco de elasticidade. Quando a gente toca o pé no chão e contrai a panturrilha tensiona esse tendão e acumula energia elástica, que quando você tira o pé do chão, essa energia elástica, então, te ajuda a se propulsionar. Tá? E aqui a gente vê que o chimpanzé, o tendão calcâneo dele tem 3 centímetros. Então aqui ele tem um calcâneo de 3 centímetros e nós temos um tendão aqui, ó, vou fazer uma marquinha amarela, talvez não dê para enxergar, de quase 30 centímetros. Olha lá a diferença em amarelo, dá para ver? Perfeito, dá sim. Legal. Então, assim como o arco plantar, o tendão calcâneo, ele é muito utilizado quando a gente corre, pouco utilizado quando a gente caminha. Outra evidência que até a gente fez nos stories é com relação ao glúteo. Qual é o maior glúteo do planeta, né? O glúteo máximo. Então, galera, comparado ao tamanho do animal, nós temos aqui um glúteo de um cavalo, no meio o glúteo do chimpanzé, e na outra ponta o glúteo máximo humano, tá? É uma musculatura que nós temos. Todos os mamíferos têm esse músculo, tá? Então, galera, proporcionalmente nós temos o maior glúteo da natureza. O maior glúteo máximo, tá? O do cavalo é grande, olha o tamanho do cavalo, tá? Nosso glúteo é quase o tamanho do dele e a gente tem 5 vezes o tamanho, né? 5 vezes menos o tamanho, beleza? Ok, Ricardo, o que isso tem a ver com a corrida? Tem a ver que quando a gente caminha, a gente usa muito pouco essa musculatura. A gente usa 10, 15, 20% se for numa subida, para andar na subida, esse músculo. Porém, quando a gente corre, esse músculo é um dos grandes propulsores desse movimento. Então, por que teríamos desenvolvido um músculo tão poderoso para a corrida se não corrêssemos? Vale ressaltar que o nosso organismo ele é muito econômico. Né? Então, a gente não desenvolveria um músculo de uma maneira com tanta potência, com tanto destaque, né? Se ele Sim. não fosse muito Importante. útil. Né? Muito útil. Assim como a Exatamente. gente foi nos adaptando, e a gente está falando aqui sobre evolução, o Ricardo começou falando da questão morfológica, do quanto a gente mudou, da questão do pelo, da questão da estrutura óssea, né? Então, se não tivéssemos a capacidade de correr longas distâncias, nós não teríamos um corpo tão adaptado para isso. E o glúteo, assim como o tendão calcâneo que ele acabou de falar, são sinônimos disso. A gente não teria por que ter um glúteo tão grande, manter um gasto energético alto, né, ou toda uma estrutura muscular que envolva essa região do nosso corpo, se ele não fosse necessário. Exatamente. Bom, pessoal, para falar um pouco mais de evidências, aqui são tantas, mas vamos falar um pouco do osso ilíaco, que é esse que está em amarelinho, com uma setinha, que no chimpanzé esse osso ele está posicionado atrás e em nós esse osso está posicionado ao lado, na lateral, tá vendo? Dá para observar? Beleza. Sim, tá ótimo. Então o nosso osso ele estava atrás, ele se desenvolveu aqui mais para a lateral para acoplar melhor o glúteo médio, que são músculos que estão em nós na lateral, mas nos outros primatas estão mais atrás. E para que isso? Justamente por causa do apoio unipodal. Quando a gente faz um apoio só, o quadril tende a virar. Então esse músculo aqui, ele segura aqui, para minimizar o drop pélvico. Não rotacionar, minimizar o drop pélvico e o valgo dinâmico, que é a caída do joelho para dentro, que é uma coisa natural para manter o equilíbrio da corrida, tá? Porque a gente, alguns biomecânicos falam que a corrida em duas pernas é uma coisa que tem tudo para dar errado. Porque você correr em duas pernas numa montanha, num lugar esburacado, cientista nenhum no mundo da robótica consegue fazer um robô que corre em duas pernas sem cair. Então é algo muito complexo correr em duas pernas. E a gente tem uma série de estruturas que nos proporcionam isso.